Olá, tudo bem? Eu entrevistei o jurista Durval Noronha, é um dos maiores especialistas brasileiros em direito internacional, com escritórios em vários países, inclusive nos Estados Unidos, alguns países da Europa, no Brasil, também na China. E ele, que defende, representa ou representou várias empresas, né, nacionais, multinacionais, demandas internacionais e mesmo os fóruns brasileiros. E o Durval Noronha, ele é um jurista que tem lado. Ele é de esquerda e, embora defenda boa parte do PIB brasileiro, sempre foi de esquerda, inclusive foi sempre patrocinador do PCdoB, é filiado ao PCdoB, e ele, então, que é autor de um livro, e nós falamos sobre isso, sobre o Sul Global, e ele falou sobre o que está acontecendo hoje no mundo, a quebra ou a violação do direito internacional, seja fóruns multilaterais como a Organização Mundial do Comércio, e também do direito internacional que protege a vida, os direitos humanos. E aí ele cita vários casos, inclusive o da flotilha que atingiu brasileiros, como o Tiago Ávila, mais recentemente. E o que diz o Durval Noronha? Que este, na verdade, é um projeto dos Estados Unidos, com apoio do Estado sionista de Israel, que quebrar as normas internacionais e, com isso, atender aos seus próprios interesses. O que nós estamos assistindo é a imposição da barbárie. Por isso, alerta, adverte, conclama o jurista Durval Noronha. É preciso que a sociedade democrática de todos os países resistam para que não mergulhemos em mais um período de trevas. Olha, fique com essa entrevista, vocês vão conhecer um pouco mais do Durval Noronha, o enfrentamento dele na época da ditadura, ele que foi, inclusive, torturado, preso e torturado, e teve que se exilar durante um tempo, mas nunca desistiu de lutar. É uma grande figura, um grande brasileiro, por isso eu convido vocês a assistirem esta entrevista. Olá, muito boa noite. Deixa eu chamar aqui o jurista, escritor Durval Noronha. Vamos ter um papo muito bacana sobre geopolítica, sobre o conceito de direitos humanos, mas muito sobre geopolítica. Ele que é um jurista que tem experiência advogando no mundo inteiro, praticamente. Então, eu chamo aqui Durval Noronha. Durval Noronha, boa noite. Muito obrigado por aceitar o meu convite, por estar aqui esta noite. O Durval Noronha é o autor desse livro, excelente livro, olha aqui, O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global. Aqui, olha, ontem lembra que nós mostramos um mapa invertido? Ele vai falar muito sobre esse mapa invertido aqui também, olha. Por que é que nós temos uma cultura, por que é que nós temos uma visão de mundo, e nós temos, que é colonizada, e é preciso mudar. Passo a palavra a você, muito obrigado mais uma vez. Muito boa noite, Joaquim. Obrigado por me ouvir hoje. É um prazer estar novamente consigo depois de tantos anos. Que ótimo. Bom, doutor Noronha é um dos advogados assim, de direito internacional, eu acho que é o maior advogado da área de direito internacional do Brasil. Então, para vocês saberem, não sei se ainda advoga, mas ele foi advogado do governo da China, para vocês saberem. Advogou na Inglaterra, tem escritório, até Estados Unidos, Portugal, Brasil. Aqui no Brasil, ele advogou para boa parte do que se chama de PIB, dos grandes empresários. E também advogou também para grandes empresas estrangeiras, mas nunca deixou de ter uma visão, isso é muito interessante, de ter uma visão, ele é uma pessoa de esquerda, entendeu? Formado pela PUC, é amigo do Dom Paulo Evaristo Arnes, e aí eu quero mais ouvir sobre você. Vamos começar a falar sobre o seu livro, do que trata o seu livro, o que é os direitos humanos e por que os direitos humanos hoje estão sendo tão violados aqui no Ocidente.
Muito bem. Eu escrevi este livro com base na minha experiência na área há mais de 40 anos, que começou ao constatar as implicações negativas aos direitos humanos como resultado das negociações soberanas entre os estados, das quais eu participei, como, por exemplo, na rodada Uruguai do GATT, e via a agenda de exclusão, de devastação, do jogo de soma zero, onde o ganho dos países desenvolvidos era a perda dos países em desenvolvimento. E, ao mesmo tempo que o mundo, no pós-guerra, construiu o edifício dos direitos humanos e da legalidade internacional, esse mundo foi perdendo a sua validade, a sua importância, na medida em que diminuía a influência dos países imperialistas e a sua participação econômica, e aumentava a voracidade dos agentes capitalistas e imperialistas. As violações das normas que foram feitas no pós-guerra, com a ONU, que vieram num crescendo, chegaram hoje a um ponto crítico e insustentável. Mas durante todo esse tempo, elas vieram acompanhadas de uma narrativa hegemônica sobre o conceito de direitos humanos como sendo uma criação do Ocidente colonialista e imperialista. O mesmo que desenvolveu essa teoria, que eles chamam universal dos direitos humanos, que procedeu ao massacre de 70 milhões de nativos das Américas, de 30 milhões de indianos durante a ocupação, de 40 milhões de chineses durante as guerras do ópio e outras mortandades equivalentes, elas foram acompanhadas dessa beatitude hipócrita de que a construção dos direitos humanos é devido à ação da missão civilizatória do Ocidente. E a construção universal foi totalmente suprimida, mesmo na academia. Então, por exemplo, Confúcio, que foi o grande precursor dos direitos humanos no mundo, inclusive admirado por Voltaire, não foi lembrado. É a base da filosofia a filosofia de Confúcio está na base da filosofia ocidental, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, dentre outros. E ela vige até hoje, como filosofia, como sociologia, está no ethos social do povo chinês e ganhou assento constitucional na construção da República Socialista, da República Popular da China. Pois bem, essa é uma grande contribuição. A outra grande contribuição que é esquecida é a contribuição islâmica. O Islã desenvolveu um manual de direitos humanos no século, logo após a morte de Maomé, 2 gerações após a morte de Maomé, no ano 700, 1000 anos antes do Ocidente produzir qualquer coisa, o Islã já produzia. Em África, há uma concepção tradicional de direitos humanos também. E todas essas concepções de direitos humanos, como também a do marxismo, foram deixadas de lado. O marxismo desenvolveu uma teoria que a medida do homem é o próprio homem. Mas quem disse isso originalmente foi o Confúcio, e a estrutura marxista vê os direitos humanos como direitos sociais, políticos e econômicos, a superação da exploração do homem pelo homem. Pois bem, eu escrevi o livro para mostrar a perspectiva do Sul global, daí o mapa do IBGE na capa,
a perspectiva do Sul global sobre a questão dos direitos humanos, sobre a questão dos direitos econômicos, sobre a questão dos direitos sociais e sobre a hipocrisia do tratamento vazio, formalista dos direitos humanos pelo Ocidente, que está levando à crise do Instituto nos dias de hoje. Perfeito. Eu vou colocar aqui daqui a pouco o mapa para vocês. Mas o que acontece que, vamos dizer assim, o que eu vi aqui, o Confúcio dizia, tá, no seu livro eu anotei, que você não deve, o conceito do Confúcio, o padrão do humanismo é o conceito da reciprocidade. Não faça aos outros aquilo que não deseja que façam contigo. E aí você tem até o que vai ter, o Confúcio é anterior a Cristo, né? Aí você tem Cristo falando, olha, faça aos outros o que quer que façam a você. Eu estava anotando, fazendo esse paralelo. E quando fala amar ao próximo como a si mesmo, você não pode fazer para o outro o que você não quer que façam para você. O que eu quero dizer é o seguinte, por que aqui no Ocidente, na nossa cultura, nós somos latinos, América Latina, não é Ocidente. Mas por que no Ocidente, que tem muita influência sobre nós, por que esses conceitos eles parecem muito vazios, na verdade? Eles são, as pessoas repetem, ou digo, o sistema repete, mas não parece exercer, levar muito a sério. Parece que é diferente isso na cultura chinesa. Por que isso acontece? Me pareceu, lendo o seu livro, que nós nos tornamos, eu digo nós porque nós vivemos aqui sob influência do Ocidente, nós nos tornamos, vamos dizer assim, especialistas na hipocrisia. Aquilo que nós fazemos, não fazemos. Aquilo que nós dissemos, ou nós dizemos, nós não fazemos. Ou, dito de outra maneira, Gandhi, há uma passagem dele, uma cena em que tentaram dizer a ele, mostrar a ele que fizesse uma leitura bíblica. O Gandhi se aproximou da igreja cristã quando viveu, acho que na África do Sul, se não me engano, e aí ele não foi bem aceito. E aí levaram a ele a Bíblia para que ele lesse, ele conhecia. Aí ele disse, isso é histórico, que se queimasse todos os livros do mundo e ficasse o Sermão da Montanha, seria o suficiente. Porém, aqueles que conhecem o Sermão da Montanha não praticam aquilo que está no Sermão da Montanha. Então, eu falei tudo isso para ouvir de você por que é que nós somos, na verdade, por que o Ocidente é tão hipócrita? Bom, a grande realidade é que a voracidade capitalista e a cultura do lucro fácil, ela não deixa espaço para o respeito ao próximo. E aí, muito embora as religiões apregoem grandes valores, os próprios nacionais não levam em conta. Por exemplo, qual que é a revolta do cidadão, digamos, para não falar dos Estados Unidos, italiano, com relação à participação do governo italiano no apoio ao regime sionista e genocida de Israel? Muito pouco, as pessoas não se interessam. Há sempre um segmento consciente, mesmo nos Estados Unidos, há um sentimento solidário aos direitos humanos. Porém, a vasta maioria das pessoas está interessada nos valores capitalistas, nos valores de consumo, que são orientados por uma sociedade vazia, estéril, que se torna hipócrita para poder justificar ou esquecer os próprios crimes. Entendi. Por isso, daí explica que não é novo isso, né, doutor Noronha? Nós tivemos escravidão aqui, né? Você teve uma escravidão pesada aqui do indígena, um genocídio também, você fala desse livro, do seu livro, e depois a escravidão do africano, né? Então, agora, e muitas vezes havia até, e eu quero ouvir de você, a própria igreja apoiava, né? Não, sem dúvida. O próprio Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi, em muitos sentidos, meu mestre, além de protetor, como você sabe, ele num dos seus escritos, denunciou a posição da Igreja Católica com relação
ao apoio dos poderosos e às graves injustiças cometidas nas Américas, na nossa parte, com relação ao genocídio dos povos indígenas, com relação à escravidão. E, eventualmente, a Igreja Católica se recuperou desses erros por ações de muitos homens importantes, não apenas depois do Concílio Vaticano II, mas particularmente, mas mesmo antes, né, na época do genocídio dos povos nativos das Américas, o Bartolomé de las Casas, que foi um dominicano espanhol, denunciou num livro que é uma leitura necessária até hoje, a mortandade dos povos nativos. O próprio padre Antônio Vieira, dentre nós, denunciou a escravidão dos africanos e também dos índios, pela qual denúncia ele foi levado às barras do Tribunal da Santa Inquisição e foi condenado e preso. Depois a prisão foi relaxada. Entendi. Você fala no teu livro, eu estou procurando aqui, existe o manual da tortura, feita por sacerdotes, viu? Em que a tortura ela não é só admitida, ela é recomendada. Ainda temos hoje, vamos chamar assim, ecos desse manual, vamos chamar assim, a gente pode dizer que é o manual da tortura da Inquisição, dizendo que se você tiver indícios fortes, tortura que você vai obter a confissão, uma coisa absurda. Isso dito por sacerdotes da igreja, endossado pela própria igreja, eu digo pela cúpula da igreja, né? Exatamente. Infelizmente, isso ocorreu. Infelizmente, eram da ordem dos pregadores, dos dominicanos, que é a ordem da intelectualidade na Igreja Católica, que foram colocados à frente do combate às heresias. Logo se deturpou um instituto como esse. E há um manual de tortura, né? Eu tenho na minha biblioteca, aqui atrás. Há também um manual de caça às bruxas. No manual de tortura, diz no indício de qualquer irregularidade, você torture. E o papel do advogado é fazer o réu confessar. Esse é o papel do advogado no processo da aquisição. E o lema para aterrorizar a população era em latim: omnes torquere possunt. Todos podem ser torturados. E uma ocasião eu morava em Lima, no Peru, e fui visitar o Museu da Santa Inquisição, os arcabouços e as câmaras de tortura que são preservados, né? Essa minha experiência foi na década de 70. E eu lá fiquei tão impressionado que eu pedi licença do meu empregador e voltei no dia seguinte para ver uma amostragem da correspondência do ofício da Santa Inquisição. E essa amostragem eram cambiais sacadas contra os comerciantes. Os padres eram corruptos, eles sacavam cambiais para pagar bens, compras, serviços, enfim. E aqueles que não honravam as cambiais sacadas, eles eram levados aos tribunais da Santa Inquisição. Olha só, no teu livro, eu estou lendo esse trecho aqui, eu anotei, eu achei muito interessante, diz aqui, olha, no Manual dos Inquisidores, o manual, escrito originalmente pelo Frei Nicolau Emerich, do ano de 1376, e revisto posteriormente em 1538, veja que já tinha tido Confúcio, fazia muito tempo antes, viu? 1538 afirmava-se que as causas da demora dos processos e do atraso na promulgação de sentença são 5. 1. O grande número de testemunha. 2. A participação da defesa, não podia ter defesa. A destituição do inquisidor, a apelação e a fuga do acusado. E o manual, continua o manual. Será torturado aquele contra quem pesarem vários indícios veementes ou violentos, mesmo se não se dispuser de nenhuma testemunha de acusação. É impressionante, a gente está lendo isso no tempo histórico, é ontem, né? Nós estamos falando, é ontem, muito pouco tempo.
E é por isso que nós estávamos vendo agora na parte anterior, os dois deputados falando sobre a violência da polícia militar em São Paulo contra a população pobre, agora contra estudantes, viu? Tá, na USP foram lá, bateram muitos estudantes, e a polícia militar ocupou a reitoria. No teu livro, quando a gente está falando, eu estou citando um caso mico, estou falando da Inquisição, que faz parte da nossa cultura ocidental, isso não teve na China, não teve na Índia, tá? Não teve no Islã, e ele cita muito, o Durval fala muito do Islã e dos conceitos de direitos humanos que está, esse conceito que está nos textos, depois de Maomé, né, que tem os textos considerados textos sagrados. E o que eu te falo, eu te pergunto o seguinte: todos nós aprendemos, quando a gente vê o noticiário, vê a imprensa hegemônica que existe aqui no Ocidente, quando a gente fala do Islã, quando se fala até da China, quando se fala da Índia, é como se fosse, população africana muito mais, como se fossem povos muito atrasados, como nós fôssemos superiores, inclusive, dos direitos humanos. Mas a gente lê algo como esse, não é para esquecer. Você vincula, você vê alguma ligação entre a violência que ocorre, seja nas periferias do Brasil, ou seja, essa violência hoje contra crianças, contra mulheres em Gaza, também contra o Irã, essa violência que se faz contra Cuba, que está tentando matar as pessoas lá de fome com aquele cerco, e fazendo parênteses, a renda desse livro, quem comprar, os direitos autorais, doutor Noronha abriu mão, vai para Cuba. Nesse primeiro momento, agora, tem edições internacionais que também vai para a Palestina, só para vocês saberem, quando vocês comprarem o livro, vocês estarão também contribuindo com o povo cubano nesse sentido. Mas se vê essa vinculação, essa violência, e lembrar mais uma vez, os Estados Unidos é o único país que jogaram bomba atômica contra a população civil. Então parece que é um teatro de horrores feito, protagonizado por aqueles que falam de direitos humanos e acusam os outros de violação dos direitos humanos. Exatamente. Eu devo dizer o seguinte: a República Popular da China é acusada de desrespeitar os direitos humanos. Mas agora ela acabou de inovar no conceito de direitos humanos, dizendo que faz parte do elenco de direitos humanos o direito à felicidade. Porque é uma coisa mais singela, mais linda do que essa, né? E que o Estado trabalha para poder contribuir para a felicidade da nação. Mas não é só isso. A China é signatária de dezenas de convenções internacionais de direitos humanos, a maior parte das quais não foi assinada ou ratificada pelos Estados Unidos, que deixaram de fazer. Por exemplo, o direito de proteção das mulheres não assinou, não é signatária. Não é signatária sequer o direito de proteção às crianças. A insensibilidade institucional dos países, quando ocorre esse bombardeio, essas coisas horrorosas que nós vemos na Palestina, na Líbia, no Irã, na Síria, em Gaza, em Cuba, na Venezuela, isso tira a sensibilidade do ser humano. Mas se o meu governo faz isso, então é legítimo que eu também faça, porque eu não posso me comportar como se comporta o meu governo contra estes elementos nocivos, digamos assim, à humanidade, como eles justificam. Não é? Então, isso traz uma grande insensibilidade. E quando essa narrativa é veiculada pelos agentes do imperialismo nos diversos países, eles acabam convencendo as pessoas, as massas pouco informadas, do acerto dessas práticas. E daí vem o desrespeito, vem a xenofobia, né, que é o exercício arbitrário das próprias razões, junto com o desrespeito, vem a misoginia, vem o feminicídio, vem o homicídio, enfim, todas essas aberrações que nós vemos hoje, num certo sentido e indiretamente, elas são impulsionadas por esta conduta institucional de alguns países
chave no universo das nações. Interessante. Eu vou colocar aqui, você tem colocar essa foto, mas eu quero perguntar para você antes, diz aqui a Gisele, que está perguntando como faço para comprar o livro. Bom, o lançamento vai ser feito no dia 21 deste mês, de maio, na PUC de São Paulo, em benefício do povo cubano. Renda integral revertida ao povo cubano, que está muito necessitado da solidariedade internacional que ele merece, o povo irmão, por sofrer há 65 anos um arbítrio inimaginável, um ato ilegal face ao direito internacional, sancionado pela Organização das Nações Unidas, por parte dos Estados Unidos. E está sendo levado à míngua, à miséria e ao desespero. Na ocasião, nós vamos vender, vai estar lá o agente do governo de Cuba para receber o embaixador, cônsul-geral da República de Cuba, estará lá também no evento. Posteriormente, o livro poderá ser adquirido no Consulado-Geral de Cuba, em São Paulo, ou pela editora Observador Legal, ou ainda pela livraria Anita Garibaldi, em São Paulo. Ah, perfeito. Então, estou tendo o privilégio de ler antes. Está aqui, olha, que eu vi aqui, o livro é Observador Legal, que é aqui a editora. Isso é muito interessante. E antes de prosseguir, eu queria falar um pouco sobre você. O Noronha é o precursor do que você conhece como Faria Lima. Você é um Faria Limer, não? Jamais. No seu escritório, eu fiz muitas entrevistas com o Durval Noronha, que ficava o escritório, que ficava a Faria Lima, né? Que era a Faria Lima, tinha um grande escritório lá, um escritório de direito internacional. E só para. Eu estou dizendo isso, é uma provocação que eu fiz. Eu sei que não, esse conceito que tem de Faria Lima não é o Faria Lima. Até porque eu não sabia. E eu quero contar para vocês. Eu entrevistei várias vezes, fiz matérias muito importantes, porque sempre ele teve muita lealdade como fonte, né? Não mentir, não colocar você em erro. Claro, respeitando clientes, muitas vezes, né? Porque tem que fazer isso, é ético. Mas eu não imaginava que fosse. Aí eu descubro agora com esse livro. Quem faz o prefácio é a Carol Proner, que é minha amiga, Carol Proner. Eu já publiquei artigos, ela publicou artigo meu em livros dela. Então, ela que faz o prefácio, é amiga do Valnor. Quando eu conhecia, eu falei, o escritório dele é um escritório muito imponente, era muito grande, é muito grande, ele tem escritório no mundo inteiro. Eu pergunto para você o seguinte, mas ele não é o Faria Lima. Pelo contrário, eu soube, ele é filiado ao PCdoB. E eu soube que naquela época, sendo advogado, olha, não sei nem se eu posso falar o nome das empresas, porque você vai fazer uma empresa muito grande, multinacionais enormes, mas já era patrocinador do PCdoB, doador do PCdoB, e aí soube da história dele. Eu vou pedir para você falar um pouco que a história dele, que ele foi preso na época da ditadura, foi torturado, e mesmo na época da democracia teve que deixar o Brasil por conta de ameaças, e agora, mais recentemente, no governo Bolsonaro, ele escreveu um livro, ele não, tem o Heterônimo, né? Heterônimo, que é com outro nome, é uma outra personalidade, é um outro personagem, é um escritor, que ele escreve, mas é um outro, é como o Fernando Pessoa, heterônimo, né? Heterônimo. E aí escreveu e também teve que deixar o Brasil nesse período, porque era uma cacetada no governo Bolsonaro. Mas, por favor, fale de como é que você adquiriu essa cabeça, né? Quer dizer, na verdade, você é uma pessoa que tem uma posição ideológica muito clara do lado, mas também atuou como advogado defendendo grandes empresas, né? Pois bem, quando jovem é uma longa história, né? Vou fazer 75 anos, é uma longa história que não cabe nessa entrevista. Mas o que eu
gostaria assim de apenas dizer, em linhas gerais, eu sempre tive a minha consciência humanística, e essa prevaleceu. Em um determinado momento da minha vida, eu tive que, eram os tempos sombrios da ditadura aqui no Brasil, eu tive que optar por uma atividade profissional de maneira a sustentar minha mãe e meu irmão mais jovem, que havia ficado viúva. Um pouco antes, meu pai tinha se tornado inválido. Eles eram desprovidos de meios. Então, eu fui trabalhar, e o que me apeteceu mais, lembre-se, eu não podia ser jornalista, não podia ser professor, não podia ser diplomata, todos sujeitos à ditadura, e eu não podia usar as línguas que eu já sabia desde casa. Eu fui fazer direito. E o direito empresarial era a vertente mais lucrativa e mais apropriada para mim, porque eu aprendi em casa italiana, minha mãe era italiana, meus pais, meus avós falavam italiano e napolitano comigo, meu pai, eles eram de esquerda, né? O meu avô tinha sido do Partido Comunista Italiano, e católicos. O meu pai era de família aristocrática, então sabia as línguas europeias, e eu, como criança, aprendi diversas línguas. Depois eu ganhei a Bolsa de Estudos dos Estados Unidos, voltei falando inglês, então eu estava preparado para isso, e exerci a advocacia. Trabalhei para um banco multilateral, que foi quando eu fui para o Peru, voltei e tive dificuldades com a ditadura, que acharam que eu tinha ido lá para ser treinado para fazer guerrilha urbana, mas não era nada disso. Saí desse banco multilateral e abri cuja sede ficava na Faria Lima, e abri meu escritório na Faria Lima, mas eu nunca fui um Faria Lima, muito pelo contrário, porque se soubesse disso, o meu heterônimo Antônio Paixão iria cair de pau e garrafas em cima de mim, porque ele é absolutamente o contrário aos Faria Limas. Mas eu estive lá por um acidente histórico na Faria Lima, e os livros do Antônio Paixão são um testemunho disso. Mas o meu escritório principal, a sede lá, era na Faria Lima. Nós chegamos a ter 9 escritórios em 9 países, 21 escritórios, 3 dos quais na China, primeiro escritório latino, em Xangai, Beijing e Hong Kong, depois também na Inglaterra, Portugal, 2 nos Estados Unidos, Los Angeles e Miami, na Índia, na África do Sul e na Argentina. Comecei a trabalhar para empresas estrangeiras, a pagamento, e trabalhei pelas causas humanitárias sem pagamento. Então, eu trabalhei para o Congresso Nacional Africano no exílio, quando lutava contra o apartheid, e depois trabalhei para o governo do Nelson Mandela e Thabo Mbeki. O Thabo Mbeki era o lugar-tenente do Mandela, se tornou meu amigo, nós colaboramos muito proximamente em questões internacionais, principalmente direito do comércio internacional. Eles me indicaram para diversas posições. Trabalhei com o governo da Índia, com quem eu já colaborava desde a época das negociações da rodada do Uruguai, onde eu representei o Brasil na área de serviços. Enfim, o governo de Bangladesh, que era um dos mais pobres do mundo, para reformular o perfil de comércio exterior que eu fiz. Enfim, e trabalhei para Cuba, para a China, sem remuneração para os governos. Para as empresas desses países, quando eles tinham empresas, né? Por exemplo, Cuba não tem condição de pagar honorário de advogado, mas África do Sul, depois da democratização, eles me indicavam clientes para o escritório, empresas, e que nós representávamos a pagamento. Na China era a mesma coisa. O governo indicava empresas, mas também empresas do Brasil e de outros países até, pela nossa capacidade de interlocução com o governo chinês, nos contratavam para prestação de serviço. E assim funcionava. Isso em conjunto com notórias empresas capitalistas, multinacionais estrangeiras, multinacionais brasileiras. Então, foi um conjunto grande de empresas. Mas
Eu sempre tive na advocacia a grande satisfação de estar fazendo essa advocacia de consciência, né? Pro bono público é expandido, não é só pelo miserável econômico, mas é pela paz, pela colaboração internacional, pelos valores humanitários, pela justiça, pela democracia, pela decência e pela resistência contra o arbítrio. E como foi o caso, por exemplo, da África do Sul, como é o caso de Cuba, como é o caso da Palestina. Só que a Palestina nunca foi minha cliente, mas é uma causa que eu esposo com o meu coração. Já fantástica a história, as pessoas comentando aqui. Olha, pergunta ao Marcos Nova Canaã perguntou o nome do livro é esse, olha, O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global, cujo lançamento será no dia 24, é isso? O primeiro, 21. 21, olha, 21 na PUC. 21 vai ser na PUC, é aberto, né? Vai ser aberto. Aberto. Tá, na Imperdizes, São Paulo, dia 21, e depois na USP, que dia vai ser? 26, no Largo de São Francisco, na Sala dos Estudantes, por iniciativa do Centro Acadêmico 11 de agosto, de nobres tradições em prol do povo cubano. Você vai autografar ali, né? Vou. Não vai chegar a falar, não vai ter uma palavra tua, não, né? Olha, na PUC vai ter a presença do reitor, do cônsul-geral, que é um embaixador muito importante, que foi número 2 do departamento do Ministério das Relações Exteriores, vão ter alguns professores importantes, a Carol Proner confirmou, e eles sim vão ter breves palavras, eu não, eu só vou autografar e ouvir esses convidados, participantes especiais. Então, será uma ocasião muito boa para ouvir pessoas como o reitor da PUC, que está lá por um motivo, a professora Regina Gadelha, chefe da pós-graduação da Economia e Administração, uma faculdade da PUC que teve um protagonismo extraordinário na resistência à ditadura. Vai ter o professor Wagner Valera da Faculdade de Direito e responsável pela cadeira de Direitos Humanos, e vai ter a nossa querida amiga comum, a professora doutora Carol Proner, que é uma das maiores especialistas de direitos humanos que nós temos no mundo. Perfeito. O Marcos Novo Canaã pergunta, ele não pode estar de São Paulo, ele é do Mato Grosso, Novo Canaã. Como eu faço para adquirir o livro? Vai estar na internet? Vai venda pela... Sim, pode entrar pela Observador Legal Editora, né? Pela Observador Legal Editora, que ela canaliza a aquisição. Na realidade... Pode falar. Não, pode ser feito assim ou pela livraria Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, né? Que é São Paulo. A livraria do PCdoB, é isso? PCdoB. Que ótimo. Olha, você está vendo lá atrás, aqui, olha, esse é o livro, a capa do livro, mas ele está numa biblioteca. Essa é a menor biblioteca do Durval Noronha, porque você construiu um prédio só para abrigar teus livros, é isso ou não? Tem que são Aqui é o meu mausoléu, o meu paraíso. Né? É aqui que eu trabalho. Você acredita? Você viu a bibliografia dessa minha obra? Né? Uma bibliografia riquíssima. É raríssimo ver em qualquer obra de direito internacional uma bibliografia tão densa e, ao mesmo tempo, tão variada. Né? E todos os livros ali citados estão na minha biblioteca. Então, é aqui que eu trabalho no dia a dia. Que fantástico. Olha, alguns comentários aqui. Vou colocar aqui, olha, vou começar. A Margarete Dilce diz, que entrevista maravilhosa. Eu, como advogada que sou, fico muito feliz em ver um jurista comunista. Parabéns pela trajetória, doutor Durval Noronha. A Célia Lacerda falou, mas que carreira. A Maria José Lins, puxa, que biografia supimpa.
Temos aqui o Robson também aplaudindo você. A Maria José Lins fala: olha, a Igreja Católica jamais se redimirá de seus crimes, são indeléveis, inesquecíveis. A Gisele Cristina agradece você por ter indicado como adquirir o livro. Vou adquirir o livro, estou encantada com a entrevista e a discussão desse tema essencial, a espécie que se intitula Humana. Jurista Durval Noronha, admirável profissional. A Júnia de Coguerra, ela fala que voltou de Cuba agora, povo maravilhoso, maravilhoso, pátria se defende, quero o livro. Já está indicado como será, e eu acho que a Júnia, salvo engano, é de São Paulo. Se for, Júnia, vai até seja na PUC, né, no dia 21. A que horas vai ser, doutor Noronha? 19 horas. 19 Tanto horas. na PUC como no Lago de São Francisco. Ou no Lago São Francisco, centro de São Paulo, Lago São Francisco, no dia 26. Agora, eu queria, você não falou sobre isso, mas quando você teve uma fase da tua vida que você foi jovem para os Estados Unidos, foi jovem lá para os Estados Unidos, estudou lá, e ao voltar, você participou de um protesto contra a ditadura, né? Na ocasião, em frente à embaixada. Tem foto disso, inclusive. Depois eu vou divulgar a foto para vocês. Tem foto, e aí, ao chegando aqui, você foi preso. Essa não foi a primeira prisão sua em que você foi torturado, né? Pois eu ganhei uma bolsa de estudos de uma entidade americana que era financiada por uma agência chamada USAID. E passei neste exame, me disseram que era a melhor colocação no estado de São Paulo, mandaram para a melhor escola no programa, que ficava em West Hartford, Connecticut. Eu morei lá com uma família, que era uma família liberal americana, me deixava ler de tudo, eu não podia no Brasil ter acesso a certa literatura política, porque eram os anos sombrios da ditadura militar, e me associei lá com pessoas da esquerda. Tinha uma organização de estudantes chamada Students for Democratic Society, SDS, e participava das reuniões, discutir política, etc. Em uma ocasião, eu participei de um protesto em frente à embaixada do Brasil, em Washington, e fui fotografado. E fui fotografado pelos diplomatas e fui fotografado também pelos meus amigos. E eu tenho essa foto que eu vou mandar para o Joaquim, prometi a ele, em que eu manifesto a minha inconformidade, o inconformismo com os agentes do governo brasileiro que lá estavam, os jovens diplomatas. E aí, ao retornar ao Brasil, eu fui detido pelas forças da aeronáutica, tropas da aeronáutica, no Galeão, porque eu havia praticado desse ato, a fotografia havia chegado lá. E na ocasião, eu fui submetido a maus tratos, né, espancamento na prisão, e isso pelos estatutos da ONU, declaração de ONU, era tortura, mas não havia, aí no Brasil não era signatário da Convenção da Tortura, a qual só veio ratificar em 1984, eu acho, 86. Então, eu sofri esse espancamento, que hoje seria considerado tortura, e eu também considerei na época. Me romperam os dentes da frente nesse espancamento, e disseram que eu estava lá para tomar uma lição, e eu tinha 19 anos. Né? E aí eu fiz vestibular na faculdade de Direito, optei por cursar a PUC com uma bolsa de estudos, que eu passei em segundo lugar, e me atraía mais o curso daquela escola. E lá participei do movimento da Juventude Universitária Católica, dos movimentos de esquerda, fui candidato a presidente do Centro Acadêmico diversas vezes, derrotado e fui perseguido, e estive na clandestinidade por uma época, e com a ajuda do Dom Paulo e outros amigos, eu fui primeiro hospedado no Mosteiro dos Dominicanos, em São Paulo,
e depois fui transferido para a Universidade da Califórnia por um ano, para ficar longe do Brasil, e aí voltei. Depois, como advogado, quando eu voltei do Peru, onde era a sede operacional do banco onde eu trabalhava, me prenderam porque o delegado encarregado lá disse que eu tinha uma longa capivara de serviço ao comunismo internacional e que eu tinha ido para o Peru para ser treinado para guerrilha urbana, o que não era absolutamente verdade. Eu fui como funcionário do Banco Multilateral, a Adela Investment Company, que era o maior investidor estrangeiro no Brasil e entrava com o BNDES em todos os grandes projetos de desenvolvimento econômico do Brasil como acionista minoritário e dava empréstimos. Mas ele não acreditou. Enquanto eu estava lá sendo entrevistado, os meus empregadores moveram gestões no sentido de me libertar, o que ocorreu. Posteriormente, na época da democracia, eu fui Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi meu protetor, meu amigo, depois foi meu cliente, me pediu que fizesse a defesa da mitra arquidiocesana na questão do bloqueio dos cruzados novos do governo Collor, que eu fiz e consegui a liberação dos cruzados novos. Na época, me disseram que foi o primeiro caso no Brasil. O Dom Paulo foi ao fórum comigo e depois que nós saímos do fórum, falou: agora você saia do Brasil porque eles vão te achar um pretexto para te prender, para desmoralizar o nosso caso. Né? E como resultado eu ganhei um cartão assinado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que está aqui na minha frente na biblioteca, agradecendo pela vitória no caso dos cruzados novos, e também assinado pelo Papa. Depois, dizendo que muitos pobres saíram ganhando com isso, o que é uma grande verdade. Depois, mais recentemente, durante os anos também sombrios do governo Bolsonaro, o meu heterônimo, que é terrível, o Antônio Paixão, resolveu se refugiar da loucura que se instalou no país, numa barrica de vinho em São Roque, e estava fazendo artigos sobre efeitos alucinógenos dos vapores etílicos, e esses artigos, capítulos do livro, não foram bem apreciados por pessoas ligadas, eu presumo, aos setores ultraconservadores fascistas do nosso país, que desgraçadamente existiam e existem até hoje. Temos que ter cuidado com isso, com relação ao futuro. E essas pessoas me ameaçaram. E aí os meus amigos, no Brasil e no exterior, que conhecem a minha história, me disseram: você tem que sair do país já. Então, durante a campanha eleitoral, eu fui com a minha mulher para Portugal e lá fiquei no exílio voluntário até o dia da posse do presidente Lula. E estou aqui desde então. E aqui, se o Joaquim me permitir um apelo público, posso? Pode, claro. Não me deixem sair de exílio novamente. De ir para o exílio? Não me deixem ir para o exílio novamente. Sim, temos que ter toda a solidariedade. Por isso a tua história é muito importante, ela tem que ser bastante divulgada, embora você já seja um nome muito conhecido na academia, né? Tem 80 livros. Deixa eu ler mais alguns comentários que tem aqui. Olha, o Luiz Pucinato diz: que história. A Marilena dos Santos, que entrevista, obrigado. A Júnia de Coguerra, ela fala que ela é de Belo Horizonte, ela é inclusive do coletivo Alvorada, que também lutou, enfrentou aí a época, esses anos da triste era Bolsonaro. Saiu do coletivo Alvorada, doamos muitos medicamentos para Cuba, agora no 1º de maio, e foi um ato impactante. A Célia Espíndola fala de Palhoça, Santa Catarina: valeu, muito boa a entrevista, saber coisas agora é importante para ter melhor entendimento. E aí pergunta aqui a Joselita Lopes Santana: maravilhosa entrevista, como segui-lo no Instagram? Tem rede social?
Ou o Eu seu uso, site. eu Uhum. uso o Instagram apenas para a minha família. É, eu tenho só 500 seguidores. Tenho muitos afiliados no mundo todo, enfim. E são as pessoas, são coisas pessoais. Mas, politicamente, academicamente, tem o Instituto Noronha, que tem também a biblioteca, cujo catálogo está aberto. Nem toda a biblioteca está catalogada ainda, mas cerca de 50%, 8 mil, 9 mil livros, mais ou menos, já estão catalogados. Pode acessar, tem as notícias. Depois eu tenho um sítio que é Professor Noronha, onde toda a minha atividade acadêmica, tenho todos os meus artigos publicados na imprensa do mundo todo, em todos os 6 continentes, em diversas línguas. Esses artigos acho que estão por volta de 1.000. E tem a relação das minhas conferências, que também estão em 800. Mas são sítios acadêmicos, né, Professor Noronha. Tem lá o meu currículo completo. E o Instituto Noronha tem as atividades. Esse instituto onde está situada a minha biblioteca é um instituto cultural. Nós fazemos ações beneficentes e ações culturais. A última delas foi um sarau poético da poeta Rosania Boadal, palestina, a respeito do livro dela, Contos do Alaúde, sobre a desgraça do povo palestino. E o sarau está no Instituto Noronha com as poesias chocantes, né, realistas, que correspondem à desgraça que ocorre naquele país e com aquele povo nesse momento. E este livro, editado em língua portuguesa, nós conseguimos, pelo Instituto Noronha, uma tradução na língua arábica, e agora ele será lançado na língua arábica como mais um elemento de apoio à causa do povo palestino. E assim nós praticamos ações. Teve uma ação beneficente para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no local. Enfim, são muitas ações culturais nesse sentido, ação em homenagem à mitologia brasileira, para não usar o anglicismo folclore, e a mitologia brasileira, o Saci Pererê, etc. Então, são ações dessas que são reportadas, né? E aparecem as minhas conferências, as conferências das pessoas que partilham do mesmo ideário humanístico que nós, no Instituto Noronha, praticamos e patrocinamos. Maravilha. O povo aqui pegou a tua mensagem rapidamente e está aqui dizendo com você, olha, a Maria José Lins falou, não me deixe para o exílio. A Maria José Lins já pegou na hora, falou, isto é, não elejam Flávio Bolsonaro. A Cândida Lobo falou, entendi, entendeu? Aí o SAR 720 fala que enviou um pix para Cuba, viva Cuba. A Cândida Lobo, não deixaremos, voltaremos todos no presidente Lula. A Célia Lacerda falou, não deixaremos, a história de vida merece nosso reconhecimento. A Kellisto, diz assim, ele diz aqui, olha, o pedido dele é para que elejamos Lula, de outro modo vamos regredir, tá certo? Não podemos ter, é a luta da civilização contra a barbárie, já diria o Paixão, né, que é o Antônio Paixão. Né? E tem aqui, olha, o Biratã Carlos Gomes, olha a gravidade do pedido do mestre. Não me deixem voltar
para o exílio. Não é muito bacana a tua história, eu quero continuar falando com você, eu quero trazer um assunto agora mais presente. O que acontece com as violações, estão muito claras violações de direitos humanos e do direito internacional. Vamos falar do Tiago Ávila. Tiago Ávila foi sequestrado em águas internacionais, levado para um outro país, e lá ficou preso alguns dias, não tinha acusação formal e agora foi libertado. Ali houve uma violação dos direitos humanos ou do próprio direito internacional. O que está acontecendo? Agora eu vou perguntar para o jurista. O que está acontecendo? O direito internacional acabou. Quer dizer, não existe mais regra internacional. Por que Israel faz isso e não há nenhum tipo de... não existe nenhuma eficácia na reação da sociedade civilizada diante dessas atitudes bárbaras, pode dizer assim, ou de barbárie. Pois bem, aquilo que eu disse no início, com a perda da competitividade internacional dos Estados Unidos e os seus interesses econômicos em grande risco pela competição internacional e pela incompetência da economia e do regime econômico do país, eles procuram atingir vantagens através da derrogação de normas do direito internacional, da não observância às normas do direito internacional. Então, eles procuram, assim, prejudicar países que são percebidos como aliados, extrair vantagens ilícitas de outros através de bases militares, de cercos, de campanhas de bloqueio, de sanções, então, e da deconstrução do direito internacional, como as normas da Organização Mundial do Comércio são normas multilaterais, estabelecendo tarifas que não são reconhecidas, que são ilegais. E usam agentes clientes, né, como Israel, para o domínio da região do Oriente Médio, que foi e é ainda, desde a Primeira Guerra Mundial, há 100 anos, uma região do petróleo, que naquela época estavam sendo convertidas as marinhas de guerra para o combustível do petróleo. E isso se tornou um dos maiores negócios mundiais, e o controle estratégico daquela região é de importância vital para os Estados Unidos. E tem lá um Estado cliente, que é o Estado sionista de Israel, que, com o apoio dos Estados Unidos, viola todas as normas do direito internacional, que é uma barbaridade aos olhos da humanidade. E nós, como raça humana, como instituições de direito, não conseguimos coibir essas ações, né? Dentre as quais essa pobre flotilha, que é um gesto humanitário, né? Essas missões são protegidas pelo direito internacional, como também as águas internacionais são protegidas pela Convenção do Mar. Um ataque em áreas internacionais marítimas é contrário à lei internacional, é contrário ao direito internacional. O sequestro é contrário ao direito internacional de nacionais. A abordagem de naves com outras bandeiras é contrária ao direito internacional. A tortura é contrária ao direito internacional. A prisão arbitrária é contrária ao internacional. Isso é uma vergonha, é um horror. Que mundo nós estamos que permite essa barbárie? Perfeito, perfeito. Olha, temos aqui, olha, mais alguns comentários. Temos aqui, olha, Amanda Caroline diz: onde tem petróleo tem guerra. O Célio Espíndola, Célio Espíndola, estou aqui pasmo de tanto que esse professor fez. Ajudou por mais que eu fiz, não se compara. Por mais que eu fiz, não se compara. Parabéns. O próprio Célio diz: olha, depois de ver Bozoloides tomar detergente, não duvido mais de nenhuma barbárie. Zélia Goulart diz aqui, olha,
Que história maravilhosa de vida. Não deixemos a barbárie voltar ao Brasil. Lula lá em outubro. Wagner Spagnu diz aqui, ó, que história de vida e de militância fantástica. Gratidão, eu me chamo de Monstrão, gratidão, Monstrão, por me dar a oportunidade de conhecer o doutor Durval Noronha. Bom, é isso. Aqui, olha, nós temos, por causa do horário, nós temos que encerrar agora, está aqui o livro, Regime Internacional dos Direitos Humanos, o Sul Global, lembrando que será lançado na PUC, em São Paulo, instituição onde Durval Noronha estudou, e foi aluno lá de Dom Paulo Evaristo Arnes, também do ex-governador, grande humanista, o Franco Montoro. Então, no dia 21, às 19 horas, e no dia 26, também será lançado às 19 horas no Lago São Francisco, já com a presença confirmada da Carol Proner e de outras pessoas conhecidas do mundo do direito aqui no Brasil, né? Então, muitíssimo obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra para você faça o encerramento, mas eu te agradeço muito por ter atendido o convite e saber que você não deixa a trincheira, né? Está sempre lutando por justiça, e eu acho que isso faz de você, como diria Bertolt Brecht, uma pessoa imprescindível. Passo a palavra, então, para você fazer o encerramento. Muito obrigado, Joaquim. Foi um grande prazer te reencontrar nesta ocasião para falar sobre o meu livro e sobre esses temas que são tão importantes para a humanidade, para nós no Brasil. E lembrar que a nossa dignidade nacional, a luta pela nossa dignidade nacional começa em outras fronteiras, não começa na nossa fronteira. Né? E nós devemos estar lá, porque a luta é sempre a mesma. E depois, ainda agradecer a presença de todos esses telespectadores muito inteligentes e parabenizá-lo, né? e a eles também, por esses comentários e pelos incentivos recebidos e pelos votos de permanência no Brasil após as eleições. Olha, o doutor Durval, todos contamos com todos vocês, todos nós continuamos nessa luta que, olha, é para isso mesmo, é a luta do conhecimento contra a ignorância, viu? Contra o empoderamento da ignorância. Eu entendo que essa é a luta que nós estamos travando hoje. Muitíssimo obrigado, doutor Noronha, e até a próxima, porque eu vou te convidar mais vezes. Você é uma pessoa que precisa estar aqui, é um quadro para ajudar a entendermos esse mundo nesse momento aí de complexidade ou de fato, precisamos de conhecimento para vencer a ignorância, né? Que a ignorância aqui é um projeto, não é que eles são ignorantes, não. Usam a ignorância que é para impor ou continuar oprimindo os povos. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Eu peço a você que ainda não está inscrito neste canal, que o faça. Aqueles que puderem, patrocinem. O jornalismo independente conta com você. Muito obrigado e até a próxima.